Olá a todos que estão assistindo este vídeo. É uma análise de uma das obras do PAS 2 da UNB. A prova vai ser no próximo dia 10 de dezembro de 2023. E a obra que a gente vai estar analisando neste vídeo é Maria Antonieta com a Rosa. Para quem não lembra, Maria Antonieta foi a última rainha da França do Antigo Regime. Antigo Regime é aquele sistema que vai ser questionado pela Revolução Francesa e as demais revoluções burguesas, que se ancorava num tripé: sociedade estamental, mercantilismo, direito divino dos reis. Então vamos lá. Sociedade estamental é aquela na qual o seu lugar na sociedade é determinado pelo nascimento. Você nasce num determinado grupo, num estamento. Você vai estar condicionado por leis que se aplicam àquele grupo. Os seus direitos e deveres estão ligados àquele grupo. Isso não passa pelo econômico. O econômico não é determinante. E é uma sociedade com pouquíssima mobilidade social. Então, como é que a sociedade de corte, como é que a sociedade de Antigo Regime se dividia na França em especial? Você tinha o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, que era o segundo estado, e o resto, o povo, que reunia a burguesia, trabalhadores urbanos, principalmente os camponeses, que era a maioria dos membros dessa sociedade. Numa sociedade de Antigo Regime, numa sociedade estamental, mesmo quando o indivíduo consegue mudar de estamento, todo o sistema vai fazer questão a cada momento de lembrar que ele não pertencia àquele grupo, que ele entrou para esse grupo por algum motivo e que o seu lugar legítimo não é ali. Então, por exemplo, aquilo que a gente chama de nobreza togada, que são burgueses que conseguiram ascender comprando títulos de nobreza, eles não vão ser olhados da mesma maneira que os nobres de sangue, os nobres de nascimento, mesmo quando muito mais ricos que esses nobres de nascimento. O outro pilar é o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas cujo objetivo final era o enriquecimento do Estado. E aí você vai juntar uma série de práticas como protecionismo, o metalismo, balança comercial favorável e por aí vai, com algumas variações de país para país. O objetivo final é o enriquecimento do Estado e, numa sociedade de Antigo Regime, o rei é o próprio Estado. O Estado sou eu, ou seja, o Estado existe por vontade do rei. O rei é o elemento central nesse Estado. Então, enriquecer o Estado significa, em última instância, enriquecer o rei. E aí a gente chega no terceiro tripé deste Antigo Regime, que é o direito divino dos reis. Os reis, assim, o eram porque, por vontade de Deus, Deus lhes tinha dado todo o poder para governar os seus reinos. A gente sabe que na prática a coisa não era tão absoluta assim, mas nos discursos era. E quem legitimava a figura do rei era a Igreja Católica na França. Tá? Por isso que quando vem a Revolução Francesa, a Igreja Católica é vítima desses ataques da Revolução, porque ela vai estar identificada absolutamente com o regime que está sendo derrubado. Tá? E o quadro Maria Antonieta com a Rosa ele é de 1783, que já é um momento de crise do Antigo Regime na França. Tá? Em outros países, houve governantes que a gente chamou de déspotas esclarecidos que fizeram reformas que tentaram modernizar seus países preservando o poder, seja do monarca, seja do seu ministro todo-poderoso. Mas na França, essas reformas não foram feitas, seja porque os reis não tiveram esta percepção, seja porque houve rejeição e resistência por parte de quem teria que abrir a mão de alguns privilégios, ou seja, a nobreza e o clero. Tá? O quadro Maria Antonieta com a Rosa ele foi pintado por uma mulher, Elise Louise Vigée-Lebrun, que se tornou retratista oficial da rainha Maria Antonieta. Então ela foi apresentada a Maria Antonieta. Maria Antonieta gostou muito do trabalho dela e em 1783 a Vigée-Lebrun vai ser admitida na Academia Real de Pintura e Escultura da França. Então, este quadro que ela pintou, que a gente vai ver o quadro daqui a pouquinho, foi feito para apresentar esta nova artista, que agora era membro da academia, por interferência da rainha. Tá? Mas a Vigée-Lebrun, ela não era uma pintora insignificante. Então, assim, não é
pelo fato, ela foi apadrinhada pela rainha. Todos os artistas normalmente eram apadrinhados por alguém importante, quem poderia abrir portas para eles e elas. A Lebrun, ela recebeu uma sólida formação artística. Seu pai também era um pintor, então ele se preocupou em dar a esta filha condições para ela seguir na mesma carreira, se ela assim desejasse. Ela se casou com um artista, ela vai ser considerada uma dos principais pintores da transição entre o rococó e o neoclássico. Então, o neoclássico, falou em clássico, falamos de Grécia e Roma, vai estar ligado ao final do século XVIII, e a essas influências que vão ser buscadas na Grécia e em Roma, o culto à razão, a simplicidade, isso vai se refletir na escultura, vai se refletir na moda, vai se refletir na pintura. Já o rococó substituiu o barroco, que vai ser marcado pelo aquele contraste entre luz e sombra, vai ser marcado pelos temas religiosos, pela natureza morta, e o rococó vai celebrar o quê? A beleza. O rococó vai celebrar principalmente a vida livre, a vida feliz, descuidada, que os grupos que estavam no topo dessa sociedade vão gozar, então a nobreza principalmente. Então a celebração do belo. Tá? Então a Vigée Lebrun está nessa transição. Ela vai pintar este quadro, Maria Antonieta com a Rosa, que é o que está no programa da UNB. Tá? Este quadro vai mostrar a rainha usando vestes de corte, porque para que você se apresentasse em Versailles, você tinha, né, que estar vestido de uma determinada maneira. Se você não estivesse dentro dos padrões, você não poderia se apresentar na corte. E então ela está usando um vestido de corte, com amplas paniers, essas armações, né, que deixavam esse vestido bem armado. Ela está com o cabelo bastante empoado, né, com pó, para ficar meio cinzento. Um penteado alto, que era típico da Maria Antonieta, mas também vai se tornar típico da moda da década de 1770 e iniciozinho de 1780. Já está saindo de moda, mas a rainha, né, ela é que vai ditar a moda. A rainha Maria Antonieta, em especial, ela é uma criadora de modas, e ela está usando um puff, né, que é esse adereço de cabeça que vai tornar o penteado ainda mais alto. Tá? E a Maria Antonieta era conhecida também pelos seus puffs extravagantes, que muitas vezes tinham muitas plumas, até navios na época da Guerra de Independência dos Estados Unidos, com a participação da França. Então, a moda também fazia propaganda da aderência política das mulheres, né? Ou dos maridos dessas mulheres. E ela também está com uma maquiagem muito pesada e levando uma rosa. O retrato de um rei ou de uma rainha não é um retrato privado. Se trata de uma propaganda de Estado. É isto que este quadro é, uma propaganda de Estado. Mas não foi este quadro celebrando a grandeza da monarquia que a Lebrun apresentou primeiro. Ela apresentou primeiro este outro quadro aqui, tá? E este quadro foi rejeitado tanto pela nobreza, que o considerou inadequado, que o considerou desleixado, que viu a rainha, né, vestida com uma simplicidade que era ofensiva, né, à posição que ela ocupava, ao que ela representava, não a ela, ao que ela representava, a França, a monarquia, e o povo, que também não reconheceu, né, dignidade neste quadro. Mas qual o problema deste quadro? Uma série de problemas. Vamos começar pelo econômico. A rainha está vestindo, né, não seda francesa, produto nacional. Pensem que o mercantilismo é protecionista, mas está vestindo um vestido de algodão. O algodão era plantado nas colônias, precisava ser plantado num clima quente. O algodão não era feito, né, esse tecido de algodão não era feito na França, normalmente, era feito na Inglaterra. A Inglaterra está passando pela Revolução Industrial, que é o carro-chefe, né, e o carro-chefe da Revolução Industrial, dessa primeira fase, é a indústria têxtil. Então a rainha, além de não estar usando roupas feitas com tecidos franceses, está usando um tecido que foi produzido pelo inimigo da França, né? Enfim, então aí temos um problema. O modelo do vestido também não é o modelo de roupa utilizado na corte, né? Seguindo a etiqueta do Palácio de Versailles. Ela está usando um vestido que é chamado de chemise, e que, por causa da própria Antonieta, vai ser chamado de chemise à la reine, né? Então, chemise da rainha. Só que a chemise era um vestido, uma roupa que normalmente era usada
por baixo dos vestidos. Claro, ele está se tornando moda e é uma moda que vai estar apontando para as mudanças na sociedade que a gente vai ver, principalmente pós-Revolução Francesa. Mas nesse momento, esse vestido ele vai ser considerado ofensivo, né? E até indecente, porque é uma roupa que deveria estar por baixo da roupa. Tá? A rainha está com um chapéu de palha. No século XVIII, foi moda entre elementos da nobreza celebrar a vida simples, a vida do campo, mas era um campo estilizado, né? Era um campo em que eles montavam lá, muitas vezes, pequenas vilazinhas nas suas propriedades, e a Maria Antonieta tinha uma desse tipo, às vezes importavam camponeses de verdade para colocarem naquelas vilas, e eles e elas, né, esses nobres, se vestiam com roupas rústicas, mas que rústicas não tinham de nada, para poder circular nas suas propriedades, né, nesse mundo construído, ou fazer peças teatrais. Então a Maria Antonieta está com esse chapéu de palha que está ligado a essa vida rural que ela tanto apreciava. Então, assim, esses elementos foram vistos como absolutamente inadequados. A Vigie Lebrun tinha um modelo, então rapidamente ela proporcionou um outro quadro de acordo com aquilo que era o esperado de uma rainha. Tá? Antonieta, a rainha Maria Antonieta, ela tinha um pequeno palácio dentro da área do Palácio de Versalhes, que é chamado de Petit Trianon, que foi lhe dado de presente pelo marido. E lá ela costumava usar esse tipo de roupa, que não era aceita na corte. Ela costumava dispensar a etiqueta e tentar viver uma vida simples, que não lhe era permitida no Palácio de Versalhes e que acabava atraindo a crítica da nobreza, principalmente daqueles que se viam excluídos de estar participando dessa vida social com a rainha. Muito bem. É isto que a gente tinha que falar sobre esse quadro, acho que acabei falando demais. Se vocês quiserem um filme que mostra essa etiqueta da corte de Versalhes, que fala um pouquinho disso que eu estou comentando também, peguem o Maria Antonieta, que é o mais acessível, o filme de 2006, se não me engano. E quem é meu aluno, minha aluna, foi, né, na verdade, normalmente todo ano, quando a gente tem a oportunidade, eu passo um pedacinho deste filme mostrando a etiqueta da corte de Versalhes. Então é isso. Tchau, tchau para vocês e até o próximo vídeo. Acredito que nós tenhamos mais 2 ou 3. Tchau.